Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta e o Direito em Pauta hoje é da área trabalhista, Bela. Você tá feliz, hein, Renatinha? Tá vendo aqui já. A gente vai discutir métodos extrajudiciais de soluções de conflitos na seara trabalhista. E para isso, duas autoridades no assunto. Priscila Ramos, que é mestre em gestão empresarial e advogada, e Léo Camelo, que é presidente da ATP e conselheiro estadual da nossa OAB. E o time hoje está reforçado, porque temos dois grandes advogados trabalhistas para falar de um tema que é razoavelmente novo. A gente sabe que antes da reforma trabalhista, a Justiça do Trabalho tinha pouco esse contato com métodos alternativos ou adequados para a resolução de conflitos e desafogamento aí do judiciário trabalhista brasileiro, que é aí um alvo de grandes críticas em razão do elevado volume. Priscila, você comentou, a gente sempre conversa aqui antes do programa iniciar, às vezes já tem assunto até para o programa e outro programa. E a gente estava aqui comentando e você mencionou a existência de uma recomendação desde 2016 do TST para a resolução de conflitos e através de mediações, só que voltado para o direito coletivo. E recentemente o nosso Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região também teve uma recomendação seguindo essa mesma linha sobre o tema mediação. Então, vamos conversar sobre ela, conta um pouco do que a gente tem aí de novidade. O que a gente tem de novidade? Em 2016, teve uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho, justamente para abarcar esses conflitos coletivos de trabalho. E aí, quando a gente fala em conflitos coletivos de trabalho, a gente traz aqui os dissídios coletivos de greve, de natureza jurídica, de natureza econômica. Então, o que é que se traz, o que é que essa resolução ela traz aqui para a gente? A possibilidade de se resolver um conflito sem necessariamente existir um processo. Então, o que é que você vai fazer? Peticiona, informa ao juiz do 2º grau, que é quem vai ser competente para essa mediação, para estabelecer essa demanda. Aqui no Tribunal Regional, eu tive a oportunidade de, em pesquisa, verificar que houve um caso de uma grande empresa de call center tratando de uma mediação pré-processual. E o que aconteceu nessa mediação pré-processual? O nosso tribunal, ele contribuiu para resolver um conflito de inúmeros empregados. Essa empresa havia fechado e eles precisavam pagar as rescisões e o tribunal contribuiu dessa forma. E aí se teve uma mediação pré-processual, entabularam um acordo, todos os empregados foram beneficiados por esse acordo, o sindicato, e a gente tem aí uma pacificação social e um benefício para todos os envolvidos. O TRT6 local seguiu a mesma linha do TST e trouxe uma recomendação também sobre a matéria de mediação. Mas, Bela, mediação não é a única método que nós temos para a resolução de conflitos extrajudiciais. Na verdade, a gente vê que essa é uma preocupação mais ampla, né? Não se reduz à seara trabalhista. Na verdade, a gente pode dizer até que nasceu mais na seara civil e agora está se consolidando na seara trabalhista. A gente se preocupar com soluções de conflitos para além do litígio, porque nós fomos calcados no litígio. A gente aprendeu o processo em quantas cadeiras de direito processual? E, de repente, aprendemos métodos adequados de solução de controvérsias em quantas cadeiras? Muitos de nós não tivemos nenhum contato com isso na graduação. Então, isso vai trazendo o nosso espírito. Mas, eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido essa incorporação, né, de métodos para além do processo para solucionar esses litígios no seu trabalho. Bela, você falou tudo. Nós fomos forjados na faculdade a lidar com o processo como algo necessário. E o tempo moderno pede outro olhar para o advogado e para a advogada enxergar a possibilidade de construir uma solução pautada na pacificação e no consenso. Na área trabalhista, que é a área que a gente está aqui procurando compreender nesse debate, até a reforma trabalhista a gente tinha muito timidamente possibilidades de desenvolver essas ferramentas de conciliação. E por essa razão, o número de ações bem elevadas. Ainda existe um estoque de ações que estão na ordem de 5 milhões de processos. E há uma estimativa, eu estou falando de números de 2019. É assustador esse número. O CNJ tem esses números de 2019 contabilizados. Como a justiça não será morosa com números dessa monta? Isso. E há uma previsão de mais de 3 milhões de processos por ano.
Então, o que existe é a necessidade do advogado e da advogada do futuro olhar para as divergências com o foco de procurar o consenso. A reforma trabalhista trouxe algumas ferramentas que permitiam a conciliação mais facilitada entre as partes. Uma delas, por exemplo, é a homologação judicial de acordos extrajudiciais. Via de regra, para que duas partes tivessem um entendimento homologado pelo juiz, a parte autora precisava ingressar uma reclamação trabalhista e dentro daquela reclamação haver um acordo entre ele e a parte adversária. Com a reforma, as duas partes, alguns requisitos, né, cada uma delas tem que ter o seu próprio advogado, tem que ser uma negociação legítima, né, sempre ressaltando que a boa-fé se presume e a má-fé não se presume, uma negociação legítima que transacione direitos disponíveis. As duas partes devem peticionar em conjunto e cadastrar o processo no PJE, lá tem um campo específico, e levar para a homologação do juiz. O juiz vai ter 15 dias para homologar ou não essa transação. O que eu preciso deixar registrado aqui, quando a reforma trabalhista entrou em vigor, foi um momento muito disruptivo na área trabalhista e eu confesso a você que eu sempre fui muito cético nas coisas, né? 20 anos na advocacia, a gente vê um judiciário muito conservador na área trabalhista. E eu achava que esse tipo de solução, eu faço meu meia-culpa, eu achava que ela não iria vingar. Eu achava que seria mais uma letra morta na lei. Foi um ledo engano, por duas perspectivas. Primeiro, porque as empresas, elas viram uma grande possibilidade de resolver antecipadamente a dor de cabeça que teriam no futuro. E os juízes, para minha surpresa, eles muito vigilantes, como tem que ser, eles acolheram a ideia. E digo isso porque eu me recordo bem, quando eu estava tendo as primeiras reuniões com o tribunal, ainda na época eu ainda estava na secretaria da ATP, hoje eu presido, eu tive reuniões com os juízes que participavam dessas homologações e eles me mostraram os dados. 92% dos processos eram homologados. Desses 8% que ficavam para homologação, alguns sim, outros não, mas depois de alguns ajustes eram homologados. Ou seja, houve um acolhimento. O judiciário percebeu que precisava também olhar o processo de um modo diferente, dando mais credibilidade para as partes, dando mais boa-fé. É um empoderamento das partes e de sua vontade, né? Sim, a autonomia da vontade, o princípio da autonomia da vontade. Por que eu faço esse registro? Porque nós vivemos num momento na advocacia trabalhista, é importante também fazer esse registro, que existe um certo olhar de preocupação no mercado do advogado trabalhista e da advogada trabalhista. E eu tenho dito, quando tenho a oportunidade de conversar como hoje, que o advogado negociador, o advogado que consegue ser bom defendendo os interesses do seu cliente, mas também conciliando com a parte contrária, mediante uma comunicação não violenta, mediante um olhar compreensivo, ele pode ser o advogado trabalhista do futuro, a advogada trabalhista do futuro. É uma habilidade muito especial no momento. Na verdade, negociação é uma das 12 características que foram elencadas dentro do Fórum Econômico Mundial como características do profissional do futuro. Sim. Então, para tudo, no caso. Para todas as profissões do futuro. E nós não estamos fora dessa realidade. Então, a negociação, de fato, é uma característica que cada vez mais vai ser mais valorizada, porque, afinal de contas, as pessoas são a parte mais importante da sociedade. Inclusive, algumas empresas, elas estão estabelecendo núcleos internos de resolução de conflitos. Então, a gente tem não só núcleos de acordo, que aí seriam o que envolveria o processo propriamente dito, mas também tem núcleos para resolução de conflito interno. E aí, às vezes nem são advogados, né? Às vezes nem são advogados, trabalham junto ao RH da empresa para solucionar aqueles conflitos corriqueiros. Porque como nós estamos aqui falando de direito do trabalho, então isso vai surgir muito no dia a dia da empresa. É impossível conviver e não surgir conflitos naturalmente. Eles vão atuar como facilitadores. Então, eu acho que isso é muito interessante. E, de fato, eu concordo com tudo que o doutor Léo Camelo trouxe aqui. Porque realmente eu acredito que sem essa visão de conciliadora, sem trazer essa pacificação social, sobretudo nesse momento difícil que nós estamos vivendo, vai ser impossível. Com o advento da reforma trabalhista, a gente também pode trazer aqui a possibilidade da arbitrabilidade de direitos patrimoniais disponíveis. E aí vai estar lá elencado no artigo 507A, para aqueles empregados que recebem 2 vezes o teto da
previdência social. Super empregado. Hipersuficiente. Hipersuficiente, no caso, né? Eu falo isso para os alunos, mas eu estou super empregado. E desde que seja por iniciativa do empregado. Observamos também que dentro desse cenário de mudança, algumas câmaras de arbitragem elas surgiram. A gente tem câmaras de arbitragem específicas para a área trabalhista, mas a gente observa que ainda existe uma resistência, né, dos operadores do direito, até do próprio judiciário, também com relação à arbitragem. E eu não sei se vai cair em desuso, vai ser letra morta de lei. Sinceramente, eu sou uma entusiasta dos métodos alternativos de resolução de conflitos e eu gostaria muito que realmente vingasse. Considerando que o processo ele é público e aí toda a sociedade pode ter acesso àquele processo, sobretudo diante das publicações em diário oficial, alguns funcionários, alguns colaboradores, eles não se sentem confortáveis em propor demanda trabalhista, justamente para não ter seu nome envolvido com litígio e prejudicar a eventual contratação em outras empresas. Então, por essa razão, para ele seria mais interessante a arbitragem, desde que, vamos voltar, né? Desde que se tratando de direitos patrimoniais disponíveis. A Justiça do Trabalho ela é bastante relutante com relação a esse tema, justamente pela indisponibilidade da grande maioria dos direitos trabalhistas. Então, existe um dissenso, efetivamente, não só na doutrina, como na jurisprudência também trabalhista, mas que eu confesso que sou um entusiasta, como já falei anteriormente, não só da arbitragem, mas como todos os outros meios de solução de litígios, porque eu não acredito, honestamente, na judicialização, pura e simplesmente, porque tem coisas que a gente consegue resolver com uma conversa. E pegando um gancho também no que foi dito por Léo, se a gente considerar que temos 5 milhões de processos pendentes de julgamento, e se você for para dados do CNJ, um processo ele dura em média 3 anos para ser julgado em primeira instância, e considerando em média, né? Primeiro grau e segundo grau. Justiça do Trabalho. Se a gente for para a Justiça Estadual... Então, considerando que alguns empregados, eles não têm... E aí a gente está afastando a questão do hipersuficiente, que são essas pessoas que recebem 2 vezes o teto da Previdência. A gente vai falar dos empregados menos graduados, digamos assim. Eles vão precisar daqueles valores, considerando também que a gente tem dados de que a grande maioria dos processos na Justiça do Trabalho ele vai versar sobre verbas rescisórias. Então, se a gente parar para pensar nisso, a gente vai ter o empregado que precisa alimentar a sua família, que vai sair da empresa sem receber um centavo e que precisa ser alicerçado pelo Poder Judiciário para que receba, né, os valores de direito. Por isso o acordo extrajudicial passa a ser tão interessante. Sim. Mas uma preocupação é a questão da homologação parcial. Como é que acontece isso? É Quais são os riscos e perigos Para mim, isso não teria nem que acontecer. A gente estava conversando sobre isso aqui. Se gente homologa tudo, não existe homologa. uma divergência na jurisprudência. A lei não trouxe essa solução delimitada, mas há uma divergência do seguinte. Pode o juiz homologar somente uma parte da transação? Sim ou não? A gente não tem ainda nada definido, mas houve uma sinalização no julgamento unânime lá no TST. A relatoria foi do Dr. Ives Gandra, que disse que ou se homologa tudo ou não se homologa nada. E isso, mesmo essa interpretação causa uma certa cisânia, mas minha opinião particular é que tem um sentido, porque quando a parte se dispõe a conciliar naqueles termos, é naqueles termos. Se um dos termos muda, passa a não ser interessante fazer a conciliação, talvez, da transação. Nem que a gente tenha que sentar novamente, uma nova rodada de negociação, novas cláusulas e reapresentar ao Poder Judiciário aquela pretensão homologatória. Agora, tudo que envolve essas matérias são coisas que a gente está testando, né? Mas as empresas já começaram a ver os primeiros resultados. Eu vou trazer aqui para vocês um case verídico, que inclusive, eu assisti a explicação no YouTube, onde uma empresa de mediação online, né, que hoje é uma das novas modalidades, né, mediação online, e essas empresas estão eclodindo no país, ela trouxe o resultado dos benefícios que ela percebeu no cliente dela. As demandas tinham uma média de valores de aproximadamente R$48 mil, e
quando estavam submetidas ao processo e negociadas durante o processo, a média das conciliações foi de R$16 mil, salvo engano, após 1 ano e meio, em média, de processo. As demandas que foram negociadas sem o processo foram resolvidas em 3 meses, pagando-se R$5 mil, menos da metade. Ou seja, as empresas conseguiram, através de uma preocupação em buscar aquelas partes para negociar, conseguiram um resultado muito maior. Evitaram a existência do litígio, que é quando a parte descarrega ali suas frustrações, seus reclamos da empresa, a documentação vem e aí vem contraposições de ideias, todo esse desgaste que quando a gente está negociando é essencial que fique de fora. Da mesma forma que a comunicação não violenta, que muitas vezes vem numa petição inicial, vem numa contestação, se a gente consegue retirar o debate conciliatório dessa fase de processo, a gente retira automaticamente a chance de cair nesses erros, que são erros crassos na negociação. Então, é indiscutível que, se as partes conseguem negociar antes, fora do processo, elas tendem a ter melhores resultados. E isso é demonstrado em números. E já é demonstrado na percepção dos operadores do direito. Primeiro, os advogados, que, como eu, não acreditavam muito na ferramenta, porque eu era muito conservador nesse aspecto, estão vendo com outro olhar. O próprio juiz, que também, muitas vezes reticente, não via tanto aquela boa-fé, já viu que a boa-fé realmente é a regra e é o que se presume. De modo que eu acho que a gente está muito embrionário, muito infantil ainda nesse aspecto, mas daqui a alguns anos vamos ter uma maturidade e a gente vai olhar para trás. Não é? Eu comecei a 60 anos, vocês com os 30 de vocês daqui a 20 anos. A gente vai olhar para trás e a gente vai dizer assim, como a gente perdeu tempo litigando judicialmente? É verdade. Como perdemos tempo com muitas audiências? Como perdemos tempo em não negociando e deixando toda aquela fase executória ela se desenvolver com tanto desgaste, impedindo uma negociação muito mais exitosa para lado a lado. Ou seja, a gente tem que assumir mais ativamente o nosso papel de gestores de conflitos, Sim. e não Sim. de processualistas de conflitos, né? Até porque o conflito custa caro, né? Ele vai custar caro para a sociedade como um todo, porque na Justiça do Trabalho a verba vai vir da União, vai custar caro para as empresas, considerando que vai ter uma base processual gigantesca e vai demandar uma maior quantidade de pessoas, de escritórios atuando e o contingenciamento do processo, daquela demanda processual vai aumentar significativamente. E também vai ser prejudicial aos colaboradores, aos ex-colaboradores nesse caso, aos empregados ativos, porque eles poderiam naquele momento já receberem aqueles valores que eles entendem devidos e refazer a vida e seguir seu caminho. Então, se a gente parar para analisar o contexto, isso vai ser benéfico para todas as partes. Olha, é um jogo que todo mundo ganha. Foi excelente, hein, Renata, esse programa? Conciliação, mediação, assim como todas as outras formas alternativas de resolução de conflitos, é o futuro. E chegou na Justiça do Trabalho. Agora, realmente, eu acredito e concordo com o Léo que a gente vai amadurecer muito ainda esse tema. Os advogados ainda têm muito ainda o que aprender, né? Até com outros ramos da justiça, para que a gente consiga aí reduzir esse montante assustador de processo judicial trabalhista que nós temos no Brasil atualmente, né? Pois é. E que venha o sistema multiportas cada vez mais forte e consolidado entre nós, né? Tá chegando. Sim. Bem, foi um prazer recebê-los aqui na nossa casa. Nossa, Muito não obrigada. é minha e de Bela, não. É de todos os Nossa. advogados. Agradeço. Exatamente. Obrigada, E agradeço advogadas. imensamente o convite. Foi um prazer recebê-los, Bela. Esse programa foi um programa muito agradável, com aquele gostinho trabalhista, né? É sempre mais legal. Brincadeira. É com esse sentimento, esse carinho que eu tenho pelo direito do trabalho que a gente encerra mais um Direito em Pauta. E vocês, até a próxima.